nós iremos hoje meditar na palavra do Senhor, sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Eu falei uma parte dele pela manhã e tem a outra parte que eu vou falar agora à noite. A astúcia de Satanás. Nós precisamos entender que nós enfrentamos uma terrível, avassaladora guerra. Nós estamos em guerra. Queira você crer nisso, ou queira você não crer, não importa. Estamos em guerra contra aquilo que nós não vemos. Existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. A Bíblia chama de uma batalha, porque todo dia ela é uma batalha, não é uma guerra, todo dia é uma batalha. A guerra ela é feita de batalhas. As batalhas, elas farão uma guerra. E aí quando você reúne várias batalhas, você tem uma guerra. E todo dia nós temos uma batalha contra forças espirituais que nós não vemos. Hoje uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, como é que eu posso crer em Deus se eu não vejo Deus? Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? E eu acho assim interessante, quando chega essas perguntas assim de sopetão, o Espírito Santo me dá uma saída. Eu acho assim, extremamente, o que o Espírito Santo faz comigo, que a pessoa me faz a pergunta, eu olho assim para ela, e aí abre uma porta rapidamente. E eu perguntei para ela: você acredita no vírus? Acredito, mas não acredito em Deus. Não acredito. E por que você acredita no vírus? Porque eu acredito. Não, mas tem que ter uma razão para você crer no vírus. Qual é a razão que você crê que existe o vírus? Porque você não vê o vírus. Você vê o vírus? Não. Não tem como você ver o vírus. Ele está... O vírus da gripe, o vírus da influenza. Quem viu aqui o vírus da influenza? Ninguém viu, né? Você viu lá no laboratório? Aí é diferente. Você bota um bocado de coisas e você olha e vê o bichinho lá. Mas se não tiver aquele aumento de 80 mil vezes, você não vê o vírus. E aí, por que você crê no vírus, basta? Ora, bolas. Aí eu digo para assim: você crê no vírus porque você vê o resultado do vírus na sua vida. Você não vê ele, mas sabe que ele está dentro de você, atuando na sua vida, destruindo você, causando males a você. E aí, como é que eu posso crer em Deus também? Da mesma forma, pelo resultado. Por aquilo que nós estamos percebendo. O camarada era assim, hoje ele é outra pessoa. O que foi que mudou ele? O que foi que transformou a vida dele? O que é que fez que Paulo, durante as suas epístolas, escrevesse assim: Senhor Jesus, e não ter medo de escrever Senhor Jesus? Porque no tempo que Paulo escrevia Senhor Jesus, dizer Senhor Jesus, você estava desafiando abertamente o Império Romano. Portanto, você era um forte candidato a ser morto. E Paulo mais de 300 vezes escreveu nas suas cartas Senhor Jesus, com a letra maiúscula. O que é que levou um homem como esse a fazer isso? O que é que levou um fariseu, apegado à legalidade, apegado ao formalismo, crendo somente em Yahvé, detestando o Senhor Jesus, e aí se encontra com ele de uma forma que somente ele viu, e esse homem é profundamente transformado, a ponto tal de perder aquilo que o ser humano mais quer, que é sucesso, dinheiro e outras coisas. Ele perdeu tudo isso, disse: isso para mim é lixo, pelo amor profundo que eu sinto ao Senhor Jesus. O que foi isso? Isso foi algo maravilhoso que aconteceu. Ele encontrou-se com o Senhor Jesus, ficou impactado com ele. Ele disse: eu vi, vocês não viram, mas eu vi. Ele apareceu a mim, eu perguntei para ele: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. E naquele momento eu fiquei abalado, totalmente transformado. Passei 3 dias sem comer nada, nada coloquei na minha boca, perturbado com aquilo que eu vi, porque tudo que eu cria estava ali realizado na minha frente, só que eu via de outra forma. E aí tudo aquilo que eu sabia, que viria um Messias, que nasceria em Belém, e que ele seria o Salvador da humanidade, de repente se abriu na minha mente e eu vi que aquele homem era tudo aquilo que a Escritura dizia, e eu não cria, mas no momento que eu me encontrei com ele, minha vida foi mudada, e eu vi que ele era o Salvador. Portanto, eu entreguei a minha vida a ele, de corpo e alma. E hoje o morrer para mim é lucro. E aquilo tudo que todo mundo reputava como lucro, ou algo bom, eu reputei como lixo. Não quero mais aquilo, pela sublimidade do amor do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. O que foi isso? Foi a mudança que aconteceu nele. O que acontece? Eu não vi o que apareceu para ele, mas eu sei que pelas atitudes dele, pelo comportamento dele, pelas palavras dele, algo de sobrenatural aconteceu. Portanto, Deus mudou a vida daquele homem. E ele agora era cheio do Espírito Santo. Na verdade, eu não posso ver a Deus, porque a Bíblia diz: se eu olhar para Deus, eu serei totalmente destruído, serei totalmente consumido.
porque eu não posso com esse corpo pecaminoso ver o Senhor da glória. Mas eu quero dizer para você que eu vejo o resultado. Como eu vejo o resultado também no homem que não é transformado. Ele não se interessa pelas coisas de Deus. Ele é carnal. O desejo dele é fazer as coisas pecaminosas do mundo. E eu disse para a pessoa, é por isso que eu creio no Senhor Jesus. Porque eu vejo a transformação que ele fez na minha vida e faz na vida das pessoas. Portanto, ele é real e existe. Até porque ele apareceu para a humanidade. Ah, mas isso aí é muito questionável, porque as pessoas não acreditam quando não pode provar. Então vamos pegar todos os relatos da história e jogar fora. Ora, Cláudio, por que você acredita em Aristóteles? Ora, bolas, eu acredito em Aristóteles porque alguém disse que conversou com ele. E tem uma cartinha que ele botou lá pra gente, ó, escrevi isso, escrevi aquilo. Aí as coisas do mundo, você intelectual, inteligente, muito metido a bala que matou John Lennon, você acredita imediatamente. Claro que existiu, Zé Mané. Aí eu também digo para você, é claro que existiu também, seu Zé Mané, o Senhor Jesus, porque muitas pessoas viram e escreveram sobre ele, e eu tenho que acreditar que essas pessoas falaram a verdade, porque a Bíblia me diz que a maioria dos homens que escreveram sobre ele eram santos homens de Deus, separados pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito os dirigiu naquilo que escrevia. Portanto, eu estou alegre e feliz, porque eu creio que o Senhor existe, porque eu vejo o resultado dele na vida das pessoas. As pessoas que abrem o coração para o Senhor são profundamente transformadas e modificadas, porque ele é um Deus tremendo e maravilhoso. Você crê nisso? Mas esse rapaz aí, ele tem trabalhado para destruir você. Ele tem botado dentro de você uma coisa chamada lógica, tem botado dentro de você uma coisa chamada razão, intelecto, e ele tem pego tudo isso aí e trabalhado profundamente para te levar para o inferno. Ele tem atraído você com perguntas e respostas mentirosas, perguntas capciosas e respostas que são mentirosas. E ele tem feito perguntas para você, jogado a dúvida no seu coração, e quando a dúvida chega e cresce, ele aproveita para destruir você, porque ele vai contar uma mentira para você. Porque a dúvida que ele joga dentro de você, ela vai trabalhar a intelectualidade e a racionalidade do ser humano, e você vai ficar questionando, porque nós somos tendenciosos a só crer naquilo que podemos pegar. Você acredita que o homem foi à Lua, ou pode ir à Lua? Você acredita que o homem pode ir à estação orbital e ficar lá um ano? Por que você acredita? Hã? Por que você acredita? Você viu a nave que leva o homem lá? Não. Você chegou perto dela e olhou? Não. Bem, por que você está dizendo que o homem está lá na estação espacial? Ah, porque um cara filmou e eu vi. E aquilo não pode ser mentira não? Aquilo não pode ser montado não? O mundo todinho não pode estar mentindo para você não? O que eu acho interessante é que você crê nas coisas materiais, você crê com uma fé tão grande, mas tão grande, que você pega um avião e vai daqui para São Paulo, vai daqui para Nova York, São Paulo, onde você quiser ir. Por quê? Porque o homem disse para você que aquilo foi feito para voar e voa, e porque você viu que voou, você vai lá. Mas você não crê na palavra de Deus, quando ela diz para você, não faça isso, não faça isso. Aí nós não cremos porque essa palavra não vale nada. Porque a maioria dos homens eram incultos, porque a maioria dos homens eram homens comuns, não eram intelectuais. É porque o diabo tem cegado a sua mente, porque você tem dado lugar ao diabo. Você não tem consagrado a sua vida, você não tem se transformado pelo poder de Deus. Você tem anátemas. Quando o homem tem anátema na vida dele, quando a mulher tem anátema, ela não progride, não há sucesso, ele não consegue ir para frente, ele não consegue ver as portas abertas. Por quê? Porque ele tirou o direito que Deus tem de proteger você, porque você tem pecados e mais pecados, você tem coisas escondidas, você tem algo que Deus não mandou você fazer e você fez, e automaticamente você agora é um homem anatemado, uma mulher cheia de anátema. Portanto, Deus não pode agir na sua vida enquanto você não tirar anátema. E deixa eu dizer uma coisa para você, não sofre só você não, sofre você e quem estiver perto de você. Isso é o pior. Você está pensando que você sofre só? Você não sofre só. Se você tem anátema na sua vida, se você é pai de família, mulher de casa, dona de casa, mãe de filhos, a sua família vai sofrer, porque você está com algo que desagrada profundamente a Deus, e você precisa tirar da sua vida. Mas o que é que o diabo diz para você? Olha, não é bem assim não. E o primeiro ponto vem esse aqui, ó. Dizer a você que a palavra de Deus não deve ser levada muito a sério. E ele faz isso de 3 maneiras. A palavra de Deus não deve ser levada muito a sério. A palavra de Deus diz para você assim, vou dar só um exemplo. Não minta.
Isso é uma coisa muito séria. O Senhor Jesus disse que aquele que mente é filho do diabo. Mas o que é que o diabo diz para você? Sobre essas 3 propostas que eu vou dizer. Besteira. Besteira. Não é bem assim não. Se for uma mentirinha pequenininha, você pode mentir, não tem nada a ver. Tu está brincando. Isso é uma brincadeira. Não, você pode mentir. Então ele vai usar 3 arminhas para pegar você nessa perspectiva de dizer que a palavra de Deus não deve ser usada a sério. Em primeiro lugar, ele pode vir diretamente até você e dizer isso. Ele não fez isso com Eva? Ele chegou para Eva e fez uma pergunta para ela. Gênesis 3, 1. O Senhor disse para você, Eva, que você não pode comer nenhuma dessas fruteiras que tem aqui no jardim. Tanto fruto lindo desse, ele disse que você não pode comer nenhuma. Aí Eva, bobinha, disse, não, Satanás, não disse isso não. Ele disse que eu posso comer todas. Agora tem uma. Aí ele levou para onde queria Eva. Tem uma que eu não posso comer. Aí ele, e por que ele disse que você não pode comer? Ah, ele disse que eu não posso comer porque ele disse que no dia que eu comer aquela árvore, aquele fruto, eu vou morrer. Aí sabe o que Satanás disse para ela? Não é isso não. Vamos ver lá, foi o que ele disse? Não é isso não, mulher. Olha, não é isso não. Gênesis 3, olha só. A primeira mentira dele. Olha o que foi que ele disse. Então a serpente disse à mulher. Mas o 3, ela respondeu, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que tu não vai morrer, mulher. A primeira mentira. Você viu o que ele disse? É certo que você não vai morrer. Uma mentira. Deus tinha dito para ela, quando você comer daquele fruto, você vai morrer. Ela poderia dizer assim, Deus, eu não conheço o que é a morte, me explique como é a morte. Que ele ia dizer para ela, no dia que você comer aquela maçã, ou aquela manga, ou aquela jaca, eu não sei que fruta foi, mas a Bíblia diz que foi o fruto. No dia que você comer, você vai morrer imediatamente espiritualmente, isso é, você perderá a comunhão comigo, você se tornará minha inimiga, e logo depois você vai morrer fisicamente. Ela não teve a curiosidade de perguntar isso para Deus. Aí Satanás disse para ela, é certo, como você não vai morrer. Essa é a primeira astúcia dele. Ele vem diretamente a você e diz o que a palavra de Deus está dizendo. Isso não vai acontecer. É certo que você não vai morrer. Aí alguém perguntou para mim assim, pastor, e por que Deus botou essa árvore no meio do jardim? Por que ele não botou essa árvore lá no cantinho do jardim? Já eu vou explicar para você. Que Deus ruim da pílula? Poxa, botou a árvore na cara da pessoa. E quem disse que Eva era obrigada todo dia a passar pelo meio do jardim? Se ele tivesse botado num quadrado, lá no cantinho, o lugar que ela podia passar, ela podia estar lá também. E não importa onde estivesse a árvore, se no meio, se no norte, se no sul, se na banda, se encostada à cerca, não importa. A pergunta de Satanás levaria ela para aquela árvore. Não importa o lugar que ela estivesse. Você pode comer, não pode comer de todas as árvores frutuosas que estão no jardim, você não pode comer nenhuma desses frutos. Ela disse, não, eu posso comer de todos. Agora aquela que está ali no meio, se fosse assim, não. Aquela que está lá no canto, aquela que fica a 3 km daqui, eu não posso comer. Aquela... Então não importa o lugar que ela estivesse. Ele iria levar a perguntinha dele, levar você para olhar para ela. E aí foi que ele disse, é certo que isso é mentira. É certo que você não vai morrer. Você está vendo como é que ele faz? Ele engana você. Ele diz para você que aquilo que a Bíblia diz é mentira. Ele diz para você que aquilo que a Bíblia diz não vai acontecer. Agora foi que ele jogou lá dentro. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os teus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Conhecedor do bem e do mal. Meu amigo me levou para onde? Outra mentira. Outra mentira. Conhecedor do bem e do mal não te faz igual a Deus. Conhecer o bem e o mal não te faz igual a Deus. Muito pelo contrário. Te torna inimigo de Deus. Te torna inimigo de Deus. Te torna inimigo de Deus. E aí você perde a graça de Deus na sua vida. Você perde tudo aquilo que Deus teria para você.
Quando você experimenta do bem e do mal, você perde a comunhão com Deus. Isto é, quando você comete um pecado, mais uma vez você é cortado da comunhão com Deus. Você não tem mais a presença de Deus contigo. Você não é mais ouvido por Ele. Você não é mais assistido por Ele. Você não tem mais Deus cuidando de você. Até que você se arrependa e deixe o pecado. Mas o diabo disse uma coisa: você vai ser igual a Deus. Outra mentira do inferno. E os homens estão mais aptos a acreditar nas mentiras de Satanás do que na verdade de Deus. E as duas coisas que Deus disse aconteceram. Ela morreu na hora espiritualmente e morreu depois. E todos nós herdamos esse pecado e por isso morremos. Você está entendendo? Uma mentira que foi dita e as pessoas acreditaram na mentira de Satanás. Nunca subestime Satanás. Ele é tão astuto e tão astuto que Eva tinha comunhão com Deus. Satanás chegou disfarçado e conseguiu com a lábia dele convencer Eva. Diz a Bíblia que Eva passou a admirar o fruto e ao olhar para ele ela desejou. Primeiro o diabo diz para você: não é assim. Você é um homossexual? Sou. O que importa é o amor. Você é um ladrão? Besteira. Roubar outro ladrão dá 100 anos de perdão. Você rouba um banco? Não tem problema não. O banco está tirando dinheiro de todo mundo, dá uns juros exorbitantes. Ah, problema nenhum. Ah, você... E assim ele vai enrolando você. E você vai olhando para a Bíblia e a Bíblia fica de lado. E você vai fazer aquilo que ele está propondo para você. Ele vem diretamente para você. Para dizer para você: não leve a palavra de Deus muito a sério. Ele disse que não pode comer, que você vai morrer. Coma, que não vai acontecer nada disso. Muito pelo contrário. Quando você comer, você vai ficar tampa igual a ele, ó. Segundo lugar, ele pode botar alguém para dizer isso para você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você é uma mulher de oração. Você é um homem de oração cristão, certo? E aí você está em dúvida com alguma coisa da palavra de Deus. Deus disse isso, mas você está em dúvida. O que acontece? Se o Satanás chegar perto de você com 2 chifres, olho pegando fogo, a língua lá de fora cortada feita uma cobra, as unhas grandes e preta, Deus está mentindo. O que é que você vai dizer? Sai fora, Satanás. Tu pensa que tu me engana? Mas que tal chegar um cabo de paletó, gravata, cheio de língua estranha, batendo palma, sou fogo, labareda, eu pulo e caio. O que é que você vai dizer? É um vaso. Por quê? Porque ele salta, pula e diz não sei o quê. Pastor, algo que estava dentro de mim, o cara disse na minha cara, Deus está me dizendo. Que grande coisa, Satanás sabe. Grande proposta. Hoje em dia o cara bota um capacete na cara do caba, na cabeça. Algumas pessoas, não para todas as pessoas, tem que ser uma cabecinha pequena, porque o negócio é pequeno. Bota na cabeça do camarada e diz: pensa alguma coisa aí. E o cara começa a pensar. E os caras começam a chegar no que você está pensando, captando as energias que saem de você. O cara começa a decifrar. Imagina aí, o que você está pensando. O que você está pensando, os camaradas sabem. Pastor, não podia, tinha que ser Deus. Quem disse a você que tudo o que diz que é Deus é Deus? Quem disse a você? Quem disse a você que todos os lugares que tem alguém falando em língua, saltando, gritando, chorando, profeta para um lado, profeta para o outro, quem disse que Deus está nesse lugar? A primeira coisa que Deus é ordeiro. Segundo lugar, Deus não gosta de bagunça. Tem lugares aí que as mulheres saltam, marcham, os homens tudo caladinho na igreja, sentadinho, as mulheres fazendo uma farra maior do mundo, perturbando, bagunçando, ninguém consegue aprender nada da palavra, nada, de tanta bagunça. Meu pai um dia disse que estava numa igreja e as mulheres pulavam tanto, que quase ele morre sufocado de tanta poeira. Começaram a bater no chão e lá aquele esgoto. Meu pai era da Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal, como todos vocês sabem, e a poeira começou a subir, e meu pai disse: rapaz, vai ficar impossível. Ele ia pregar, e ele começou a inalar aquela poeira, quando chegou na hora de pregar, ele estava falando: você vai falar, tá. Não tinha voz. Quer dizer, a bagunça dentro da igreja impediu que a mensagem que seria pregada não fosse. Meu pai disse: não consegui pregar. Aí eu pergunto para você, isso é culto? O culto é o lugar onde você vai e você ouve o que Deus tem para você. Paulo ordena muito bem o culto em Coríntios. Ele vai dizer: se tiver língua, tem que ter alguém que traduza a língua, senão o cara se cale. Se não vai ter tradução, cale a boca. Alguém tem essa vontade, meu irmão? Ó, cala a boca. Até porque a Bíblia diz que o Espírito é submisso ao profeta. E ele vai dizer que a palavra tem a prioridade no culto. Olha só.
Na visão de Deus, a palavra de Deus pregada por aquele que vai pregar tem a prioridade no culto. Ela tem que ter o maior espaço para que o povo seja ensinado, para que o povo ouça a voz de Deus e para que o povo tema a Deus e siga nos seus caminhos. Normalmente as profecias que são dadas por aí são profetadas, porque o cara pega texto da Bíblia para recitar para você, dizendo que Deus está dizendo, Cláudio. Deus está dizendo coisa nenhuma. Aquilo que está na Bíblia, Deus não repete. Aquilo que está aqui, você tem que saber, por obrigação, se quiser entrar no céu. O que Deus pode dizer para você é uma palavra de conforto para um momento específico, mas eu quero dizer para você que Deus não está a serviço dos profetas. Para que a hora que o profeta faça, Deus precisa agora de uma resposta para aquele homem que está olhando para mim ali, o que ele está pensando? Deus está dizendo para ti, ô cabra. Isso é conversa fiada, viu? Isso é conversa fiada. Você tem que entender que Deus não é refém de profeta ou de vaso nenhum. Ele é Senhor do vaso e Senhor dos profetas. E tire da sua cabeça a ideia de profetinha do Velho Testamento hoje. Profeta do Velho Testamento não se levava para profetizar bênção para ninguém, não. Ele se levantava para as nações ou para reis para dizer para ele: o Senhor está cobrando de você santidade. O Senhor está cobrando de você vida no altar. Israel, Israel, tu tens abandonado o Senhor. Ele tem que colocar dentro de você a vida e a morte, e vocês têm escolhido a morte. O profeta se levantava para, quando a cidade estava contaminada, ele dizer para a cidade qual era a vontade de Deus e o que Deus esperava de cada um deles. Profeta que anda por aí, enricando, recebendo ofertinha de A e B, produzindo mensagens boazinhas para quem quer ouvir, fuja desse camarada. Deixa ele com essas igrejas neopentecostais que estão aí, que estão todas enroladas. Você que conhece a Bíblia, você chama o profeta, senta ele no banco e dá uma lição de Bíblia nele. No instante ele vai deixar de fazer profetada para você. Eu lembro um dia, estava na minha casa, chegou uma profeta e quando ela chegou no portão, ela deu logo um tiro. Porque era a irmã metralhadora. E aí meu pai chegou, a moça que trabalhava na minha casa chegou pro meu pai e disse: tem umas irmãs aí querendo falar com o senhor, pastor. E com a irmã Maria. Papai, quem é? Umas irmãs. Meu pai foi lá, quando chegou era uma irmã que trouxe vários profetas para meu pai conhecer os profetas. Meu pai chegou para ela, olhou. Pai do Senhor, pai do Senhor, tudo bem. Viemos aqui, pastor, pela ordem do Senhor. Meu pai foi muito bem. Sintam-se à vontade. Sentem aí. Nós vamos ficar aqui porque Deus mandou nós trazermos bênção a esse lugar. Meu pai disse: negativo. Esse lugar aqui já é abençoado, porque aqui é casa de sacerdote. Aqui é lugar de adoração. Esse lugar aqui não precisa ser abençoado, ali já é abençoado. Desde o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, esta casa é abençoada. Não, eu estou falando assim. Não, a senhora disse uma coisa que não é bíblica. Vai logo bater de Bíblia com quem? E aí meu pai disse para ela: olha, vocês vão ficar aí, não tem problema. Pode ficar sentada aí em casa, porque eu tenho um culto agora para ir. E a minha esposa também. Negativo. Papá mandou dizer que o Senhor vai ficar aqui para ouvir o que ele tem para você. Aí ele disse: diga para papá que eu não vou ficar, eu vou sair, porque eu tenho um culto. E ela disse: olhe, pode dizer para ele, diga para ele que o pastor Paulo está dizendo para papá, para o seu papá, que ele vai para o culto. E papai levantou, trocou de roupa: pode ficar na minha casa, não tem problema. Elas ficaram lá, papai foi embora para o culto. Você precisa ter cuidado para não virar refém de homens e mulheres inescrupulosos que usam o nome do Senhor para se dar bem na vida. Você tem que entender que você é sacerdote. Você tem que entender que você tem livre acesso ao Senhor. Deus não precisa colocar ninguém na sua vida para ficar lhe dirigindo. O que Deus disse que colocaria acima de você era um pastor, para que o pastor cuide de você espiritualmente. E não profetinhas por aí, que fica dirigindo a sua vida, dirigindo a sua vida para lá e para cá. Você entendeu? Você tem que saber que o que dirige a sua vida é o seu pastor, o Senhor Jesus. E a sua vida deve ser dirigida por este livro e não por homens, porque normalmente esses profetas que estão aí profetizando não sabem nada de Bíblia. Eles sabem muito de emocional e de festinhas, mas de Bíblia eles não conhecem o Senhor da Bíblia, não. A grande maioria deles estão muito longe daquilo que Deus quer. 1 Reis 13:9. 1 Reis 13:18. Diz assim a palavra de Deus. 13:1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o profeta clamou contra aquele altar. Deus mandou ele clamar. E ele disse: se Deus falou, esse altar vai se fender,
e toda a cinza dele vai ser derramada. E quando ele estava profetizando contra o altar de Jeroboão, Jeroboão estendeu a mão e disse, pega esse cara. Quando ele disse isso, a mão dele ficou seca e não conseguiu voltar mais. No instante ele ficou manso, feito um cordeiro, virou um gatinho. De um tiranossauro rex virou um gatinho. Por favor, profeta, por favor, ore ao seu Deus para minha mão voltar ao normal. Vá, por favor, faça. Aí o profeta, vou orar, chorão, calma. Você não é tão brabo, tão valentão, tão cheio de força. Cadê você agora, grande homem? Não, ore, por favor, minha mão. E a mão seca parecia um palito. E aí o profeta orou, a mão dele voltou ao normal. E aí o que aconteceu? Vou te dar uma festa para esse homem. Esse homem é homem de Deus. Olha, mesmo. Agora ele é homem de Deus, né? Quando ele estava dizendo, não era não. Esse homem, vamos fazer uma festa. Ele disse, se você me der metade do seu reino, eu não quero. Por quê? Porque Deus me disse que eu viesse aqui, profetizasse, quando terminasse de profetizar eu fosse embora, não nem água tomasse e eu fosse por outro caminho, porque eu vim aqui para trazer uma mensagem de Deus. E aí o rei ficou lá naquela dúvida, e ele levantou e foi embora. E aí isso chegou ao ouvido de um profeta lá da cidade. Por onde ele foi? O cara disse, foi por ali, ó. Aí ele pegou um jumento, o profeta foi a pé, ele pegou um jumento e saiu atrás do camarada. E quando chegou lá, encontrou, você foi o profeta que foi hoje lá e profetizou contra aquele altar. Disse, fui eu. Eu quero convidar você para, eu sou profeta tal, profeta velho, eu quero convidar você para voltar para a minha cidade, para sair para a minha casa. Você não vai comer com o rei não, você vai comer comigo, eu sou um profeta. E aí foi que ele disse. O rapaz disse, infelizmente eu não vou poder ir, profeta velho. Por quê? Porque Deus me disse que naquela cidade eu não poderia comer nem beber absolutamente nada. E que eu deveria voltar por outro caminho que eu vi, para não desobedecer ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, olha o que o profeta disse. Satanás usando ele. Então você precisa ter cuidado que Satanás pode vir diretamente até você dizer que a Bíblia não deve ser... Você deve ter cuidado porque Satanás pode vir diretamente dizer para você, não é bem assim que a Bíblia está dizendo, é mentira, não é assim não. Ou então ele pode usar um homem que você chama de vaso, cheio de poder e tiroteio para todo lado, para dizer para você isso aqui, ó, preste atenção. 13:18. Aí o profeta velho falou, também eu sou profeta como tu, olha só a estratégia. Já deixou igual ao outro, já ficou igual. Se ele ficasse abaixo, não tinha poder para dizer o que ele disse. Mas ele já vem dizer assim, eu sou igual a você, ou talvez poderia dizer, sou maior do que você. Segundo, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Sabe por que o rapaz voltou? Porque ele disse que um anjo disse para ele, que veio da ordem do Senhor. Aí ele disse, se o Senhor mandou fazer isso, então eu vou. Mas o que foi que o Senhor Jesus disse para você? O que é que ele está dizendo para você com a palavra dele? Aí você vai ser tendencioso a pecar. Você vai ser tendencioso a menosprezar a palavra de Deus. Porque um vaso, dizendo que um anjo apareceu para ele, esse anjo foi mandado pelo Senhor e mandou você deixar de fazer aquilo que deveria fazer, ou autorizou você a desobedecer abertamente a palavra de Deus. Você precisa ter cuidado com o profeta velho, porque o profeta velho vai dizer que tem autoridade, porque Deus está com ele, porque um anjo falou para ele, ele viu uma visão, ele viu qualquer coisa que seja, e vai ratificar o teu pecado, a vontade que você tem de pecar, ou ratificar o teu desejo de desobedecer a palavra de Deus, porque o que você deseja é gostoso, ou o que você deseja é o que você quer. Você precisa ter cuidado com o profeta velho, porque ele vai justificar, ou vai tentar te dar força para o teu pecado, dizendo que Deus falou comigo, Deus me mostrou em sonho, Deus me mostrou em visão. Josanildo, você é crente há quantos anos? Quanto? 12. Sandra, você é crente há quantos anos? 15. Ana Paula, você é crente há quantos anos? Deixa para lá. 20 anos, vamos botar. Quantas vezes Deus apareceu para você, conversando com você, dizendo, mostrando gancho, mostrando gato? Quantas vezes? Nenhuma. Você, Sandra? Sandra? Quantas vezes Deus apareceu para você, mostrando visões de Paraná? Quantas vezes? Nenhuma. Você, minha esposa, quantas vezes você viu aí Deus em sonho mostrando para você, falando contigo, está vendo gato, visão para lá e visão para cá? Quantas vezes? Nenhuma. Certo. Eu perguntei a essas pessoas, porque a minha esposa eu conheço. A minha esposa eu conheço profundamente. Sandra eu conheço mais ou menos. E o presbítero Josanildo é o mais novo da turma. E eu não podia sair perguntando a todo mundo, senão não vai dar tempo para fazer as perguntas aqui. Mas esses três homens, só essas três pessoas, já vão me dizer uma coisa. Deus não anda a serviço de servo. A minha esposa é crente. Diga aí, eu sou o pastor, o marido dela, estou dizendo, minha esposa é crente. Sandra é crente. E Josanildo é crente.
Minha esposa é uma mulher de oração. Sandra também é uma mulher de oração. Josenildo também ora. Quando eu digo mulher de oração, não é que vive 24 horas de joelho. Estou dizendo que gostam de orar, oram constantemente ao Senhor. Você viu a pergunta que eu fiz para eles? A minha cunhada antigamente só vivia nesses lugares. Em todo lugar que ela ia, em 5 lugares que ela ia, em todos os 5 tinha uma mensaginha para ela. Mulher, Deus vai te dar vitória. Mulher, Deus vai te... Não tinha uma palavra, Bíblia, não tinha. Ela não sabia o que queria dizer o Salmo 23. Mas sabia dizer que a irmãzinha disse que ela ia triunfar, que ela ia vencer as batalhas, que ela tinha uma arma na mão dela muito grande, que ela ia vencer todo mundo, que ela ia ser um... Você duvida disso, que você vai vencer todo mundo? Você duvida que você tem uma arma na sua mão? Você duvida que você já é vitoriosa? Você duvida que Deus vai estar com você? Para que você vai para esse lugar para estar ouvindo essas coisas? E aí você abandona a Bíblia, abandona a igreja para viver de cantinho em cantinho. Em cada canto que você vai, você sai de lá pulando mais do que uma rã. É cada salto, mas sempre fria. Fria no amor, no serviço, não faz nada para a casa de Deus, só vive correndo para lá e para cá. Mas a Bíblia diz para você, tudo que você precisa para ser abençoado. Não queira saber de profeta velho. Você tem que saber da Bíblia. Hoje pela manhã nós lemos um texto que diz que a Bíblia é viva. Isso aqui é vivo, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E o próprio Cristo disse, ela é viva. Você não precisa de mais nada. O profeta velho chegou para aquele homem de Deus e disse para ele, Deus me falou. Um anjo desceu e me falou pessoalmente que o Senhor mandou ele falar para mim que era para você voltar. Quando você ouvir isso, saiba, é Satanás que está falando através desta pessoa. Porque ela está me fazendo, ou está me incentivando, ou ela está me levando para o abismo, porque ela está mandando eu desobedecer a uma palavra de Deus que eu vejo que ele diz, não faça. Mas essa pessoa está dizendo para mim, Deus me mandou dizer para você em sonho, em visão, Deus falou, olha, quando você ouvir pessoas que Deus me disse, que Deus está me dizendo, que Deus está me falando, que eu estou vendo, que eu sou cheio de poder, eu falo muita língua, fuja dessa pessoa. Procure uma pessoa simples, que chega para você assim, eu não falo em línguas, mas eu tenho um amor profundo pelas almas perdidas. Eu não falo em línguas, mas eu tenho um medo profundo de pecar. Eu não falo em línguas, mas eu obedeço a Deus. Eu não falo em língua, mas minha casa anda bem. Eu não falo em línguas, mas a minha vida está na presença do Senhor. Eu nunca orei, nunca vi fogo, carruagem, labareda, nunca vi labareda, nunca vi tocha no altar, nunca vi nada. Mas eu tenho uma profunda certeza que Deus está comigo. Cuidado com o profeta velho que chega para destruir a sua vida, dizendo que Deus disse através de visão, de profecia, de qualquer coisa, e na verdade, ele está sendo um instrumento de Satanás. E a terceira, é dizendo para você assim, ei, não vai acontecer nada não. Aí você, hein? A tua consciência, é besteira, ninguém está vendo. Tu acha que Deus é tão ruim assim? É não, ele está dizendo ali, mas... E aí é você agora no conflito, você mesmo. É você mesmo. Isso aconteceu com Davi. Davi viveu uma época que o que mandava na vida dele eram os 10 mandamentos. Você lembra disso? E 2 mandamentos diz assim, ó. Olha o primeiro mandamento, não primeiro no sentido de primeiro, mas para o caso de Davi, o primeiro diz assim, não adulterarás. No caso de Davi, o primeiro mandamento dizia para ele sabia disso, não adulterarás. E o que aconteceu com Davi? Não deu a mínima, alguém disse para ele, a consciência, de besteira. Tu leu isso aí, mas não é bem assim não. Mas está lá o mandamento dizendo, Davi, tu não pode adulterar. Mas a voz da consciência de Davi disse, mas ninguém vai ver, mas ninguém está olhando, é somente você e ela. O segundo, não cobice a mulher, o último, né? Na lista dos 10, o último. Mas o segundo, no caso de Davi, não cobice a mulher do próximo. Olhe, Davi foi capaz de abertamente cometer dolo. Ele conscientemente quis, por vontade própria, infringir uma lei, desobedecer uma lei de Deus. Eu vou fazer, ninguém está vendo. Ele abertamente quebrou 2 mandamentos: não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Está lá escrito e ele sabia disso, mas a consciência dele o cegou. E o que aconteceu? Ele mandou chamar a Betseba, teve um relacionamento adúltero
e de cobiça, e depois a dispensou. Se ela não tivesse engravidado, beleza para ele. E ele estava apostando nisso. Porque ninguém viu, ninguém iria saber, porque ela era doida de abrir e entregar ao rei. Só que aconteceu o quê? Pecado cometido, ainda mais Davi, que quebrou 2 pecados e estava num alto cargo diante de Deus, não podia de forma nenhuma de ser exemplo e levar o rebanho de Israel a obedecer os mandamentos. Ele quebrou logo 2. O que aconteceu? Ela engravidou. E aí ele vem para o segundo passo de quem peca: encobrir o pecado. Vou dar um jeitinho para me sair dessa sem me queimar. Traz Urias e manda Urias deitar com ela. Urias vai deitar com ela, tem relacionamento, e aí pronto. Dormiu com ela, ele não vai questionar: por que você está grávida? Eu estou há 6 meses numa batalha, dizimando os inimigos de Israel. Você ficou com minha esposa em casa. Você sabe que eu sou um homem que sirva ao Deus de Israel. E você está grávida, você é adúltera, vai ser apedrejada. Mas se no meio desse termo, um mês e meio, eu deitar com ela, ele deitar com ela, estou livre. E aí Urias vem, insiste para Urias ir um dia, Urias não vai. Ele dormiu na tua porta, beleza, amanhã vamos embebedar ele. Olha até onde Davi foi. Amanhã a gente embebeda ele, quando tiver bêbado, manda ele para casa, e aí ele vai pegar a mulher e eu estou livre de novo. E o cara bebeu e disse: eu estou bêbado, mas eu não vou para a casa da minha mulher. Porque o meu exército, os meus amigos, o meu grande amigo Joabe está lá lutando, morrendo por Israel, e eu não posso deitar. Rei, eu sou fiel a ti e aos meus amigos que estão na batalha. Dormirei na tua porta. Que homem de fibra. E Deus olhando. E Deus estava olhando a atitude de Urias. E olhando para a atitude de Davi. E Davi disse: são nojentos, a única solução agora é mandar matar ele. Olha, terceiro: não matarás. Está vendo o que é que o pecado faz com um camarada? Adultério. Cobiçou, quebrou 2 mandamentos de forma terrível. E o terceiro: matar esse camarada. E mandou Urias para a morte. Mandou uma cartinha para Joabe: Joabe, pega esse camarada e bota ele na frente mais difícil da batalha. E quando ele estiver lá, manda os cabas sair e deixar ele sozinho. Joabe, quando leu, disse: o rei está querendo matar esse cara. Meu amigo, o que foi que Urias fez? Mas o rei mandou, está mandado. Urias, pega 50 homens e vamos tomar aquele portão. Urias disse: mas Joabe, é loucura a gente entrar ali, você sabe que nós não vamos conseguir. Urias, eu estou dando uma ordem para você. Sim, senhor Joabe, você é meu general e eu, como comandante de um exército, tenho que lhe obedecer. Irei. Chamou os homens dele: vamos tomar. Todo mundo deve dizer a mesma coisa, mas é ordem. Ordem dada é ordem cumprida. Pegou os homens, motivou os homens a enfrentarem. Quando eles estavam lá, Joabe disse: psst, psst. E aí foram saindo 1, 2, 3, Joabe e Urias lutando. Quando viu, estava sozinho. Os caras fecharam nele, mataram. Eita, matou o grande Urias. Aí todo mundo ficou triste com Urias, um grande comandante. Ah, manda uma cartinha para o rei Davi. Davi, tivemos uma derrota. Nós atacamos a fortaleza tal e mandei os 50 homens a tomar essa portão. Aí Davi disse: você é imbecil, Joabe? Como é que você manda fazer uma coisa como essa? Aí Joabe escreveu lá embaixo: mas aquele pedido que você me fez foi cumprido. Aí botou assim: sim, Urias morreu. Davi furioso quando viu lá embaixo: sim, Urias morreu. Aí Davi: ah, então tá bom, beleza, fechado. Traz Betseba, Urias morreu, passou uma semana, traz Betseba, deita comigo. Para dizer que quando ela tivesse grávida, foi no tempo hábil para ela estar grávida. Você entendeu a jogada todinha? Só que tem um Deus que está olhando. Cuidado, que o diabo pode fazer você desobedecer a palavra de Deus através do próprio diabo chegando para você, travestido de um anjo de luz ou dele próprio, como Lúcifer. Ele pode mandar um profeta desses que andam por aí, dizer para você: desobedeça a palavra de Deus, que Deus está me dizendo, através de um anjo, de uma visão, de que quer que seja. Ou terceiro, ele pode usar a sua consciência para fazer você pecar contra Deus, dizendo para você que as coisas não devem ser levadas muito a sério. Mas Deus não toma o culpado por inocente. E 9 meses depois, ou talvez 1 ano depois, a Bíblia não diz se 1 ano, 1 ano e meio, diz que a criança já estava nascida, só que estava doente. Deus foi lá e cobrou a continha de Davi. E por esse pecado, Davi nunca mais foi o mesmo. Se você quiser saber as consequências de Davi para esse pecado dele, olha o que Deus disse para ele: você está perdoado, Davi. Se eu não tivesse te perdoado, você já tinha sido consumido.
Mas agora vem as consequências do seu pecado. Nunca mais na sua família deixará de haver alguém com fluxo de sangue. Olha só que coisa terrível para a época. Um pecado, uma desgraça. Na tua casa vai acontecer o seguinte: alguém pegará todas as tuas mulheres e vai deitar com todas elas em praça pública. Tu fizeste em oculto, mas eu ordenarei, darei autoridade para que façam isso com você em público. Nunca mais a espada se afastará da tua casa, Davi. E Davi experimentou todas essas sentenças enquanto vivia. E ele sabia, quando ele viu o filho dele pegar todas as suas esposas, isso para um pai era a pior coisa que poderia acontecer. Era o filho, que era uma quebra de um mandamento lá do Velho Testamento também. Era uma lei que não podia ser quebrada. O filho dele foi lá, pegou todas as esposas de Davi e deitou com todas elas um dia, outro dia, em praça pública. Botou uma cama, botou uma telazinha transparente, o pessoal só via o vulto e só via ele em praça pública. Olha que absurdo. Pegou todas as mulheres do pai e deitou com ela. Isso acabou profundamente o coração de Davi. A Bíblia diz que um homem só tinha uma ovelhinha e o outro tinha inúmeras, ou as ovelhas se quisesse, mas ele pegou a ovelhinha do homem e tomou. Olha como Deus é justo e olha como Deus olha para as coisas. E Davi experimentou as consequências do pecado dele em vida. A maldição continuou dada por Deus em toda a sua família para sempre, mas ele começou a experimentar o resultado em vida. Um irmão, um filho deitou com a filha. O outro irmão foi e matou o filho, matou o irmão. O filho que ele mais amava, Absalão, o cara furou ele a espada. Olha só que desgraça. Você precisa ter cuidado com o pecado. Se a palavra de Deus diz para você é pecado, fuja dele. 2. E a outra sagacidade de Satanás é botar a culpa em Deus daquilo que ele é o culpado. Por que você morre, Bastos? Por que você morre, Patrícia? Porque Deus é ruim? Por que as pessoas são aleijadas? É porque Deus é ruim? Por que há assassinatos? É porque Deus é ruim? É porque Deus permite? Ou foi porque o diabo levou o homem a desobedecer? A culpa é do diabo. Muito embora o homem tenha sido o que deu autoridade ao pecado, mas foi ele que incentivou o pecado, foi ele que trabalhou nisso aí. E toda a culpa nossa é colocando a culpa em Deus. Como é que pode um Deus tão bom, matar tanta gente, deixar morrer? Você olha para o mundo, vai a mãezinha lá com seu filho, chega um ladrão, dá um tiro na cabeça da criança. Isso é um Deus horrível. Mas isso é o diabo que diz para você dizer. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é culpa do homem, do pecado que está no homem. Você envelhece, fica feio, engilhado, todo murcho, por causa de Satanás. Não é culpa de Deus, não. Você fica doente com uma doença terrível, Deus não tem nada a ver com isso, é culpa de Satanás. Você perde isso, perde aquilo e vive uma desgraça para cá e para lá, é culpa de Satanás. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. A Bíblia diz que Deus veio salvar o mundo que estava perdido. E Cristo foi a opção de Deus. Ele entregou a vida do próprio Filho dele. Deus não morreu nunca por ninguém. Mas Ele te ama tanto que morreu por você. Porque Ele viu o estado que o pecado te deixou. O problema é que quando Deus olha para você, Ele vê o mal que o pecado fez em você. E isso machuca profundamente o coração dele. Porque Ele vê o mal destruindo. Você olha para a terra está amaldiçoada. Você olha para a terra é maldita. O pecado está pesando sobre a terra. E a Bíblia diz que a natureza geme em função desse pecado terrível que está sobre ela. E cada dia aumenta mais. Cada dia fica mais terrível. Você olha cidades inteiras vivendo a prática homossexual depravada. Cidades inteiras vivendo a mentira. Cidades inteiras vivendo imoralidades N. Cidades inteiras vivendo a injustiça, o engano, a mentira. Sabe o que é isso? Culpa de Satanás. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. E às vezes nós como evangélicos ficamos, mesmo, quando alguém chega para você e diz assim, como é que Deus é tão bom e permite isso? Como é que esse Deus teu é tão maravilhoso? Você verdadeiramente é um analfa de Bíblia. Porque a culpa não é de Deus, a culpa é de Satanás. Mas o que ele faz? Como mentiroso e como ardiloso que ele é, ele faz você pensar que a culpa é de Deus. Tadinha dessa criança, Deus é muito ruim. O que essa bichinha tem para nascer com essa doença horrível, para morrer dessa forma, para ver um carro puxando a pessoa e a criança batendo no chão e ficando esperando dela todinho pela rua? Culpa de Satanás, tem a ódio de Satanás, mas ele faz você ficar com ódio de Deus e não querer esse Deus. Esse Deus da Bíblia eu não quero, esse Deus da Bíblia para mim é um terrorista, é um homem ruim. Não, a culpa é de Satanás. Quer que eu lhe mostre na Bíblia? Então abra a sua Bíblia, vamos lá.
E aí você vai calar a boca de um monte de gente que está aí. Gênesis 6, 3, 6. Vendo uma mulher que a árvore é boa para comer, olha os olhos, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Isso é, eu vou ficar sabendo o que é bem e o mal? Vou ficar muito inteligente, eu vou ficar o supra-suma do pensamento. Grande coisa saber o bem e o mal. O resultado: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido e ele comeu. 9. E chamou o seu Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele descobriu malícia, maldade, deturpações. O pecado foi a primeira coisa que trouxe para o cara. Veja bem, o primeiro ato do pecado é indecência. Você está vendo qual foi o primeiro ato do pecado? Eu vi que eu estava nu, eles viviam nus e estavam nem aí. Perfeito, não tinha malícia e maldade para sexualidade, para olhar e para desejos carnais. Eu estava nu. E ele perguntou: quem disse a você que você estava nu? Você comeu da árvore, porque só quem poderia dizer que ele estava nu, isso é, um estado de inocência, era a árvore, o fruto da árvore. Você comeu do fruto da árvore que eu disse para você não comer. Aí começou a transferência de culpa. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse. 11, 12. Então o homem disse: a mulher que me deste por esposa, não tenho culpa nenhuma disso, viu? Foi o Senhor que me deu ela. Se o Senhor não me tivesse me dado ela, eu não teria comido. Mas a mulher que tu me deste, já está botando a culpa para a mulher e para Deus. Eu não pedi, foi o Senhor que me deu. Olha o estado dela, acabou com a minha vida. Aí o Senhor: bobinho, inteligente você. Ela me deu da árvore, o fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou. A serpente me enganou? Enganou, não foi? Mas ela não disse para você que certamente você não ia morrer? Mas ela me enganou. E é assim que nós fazemos depois, né? Você diz depois que eu fui enganado, realmente. Que coisa horrível. Só que não tem boquinha mais não. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita, olha, começou a maldição. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. A mulher teria filho de forma saudável, perfeitamente, sem problema absolutamente nenhum. Mas a Bíblia diz que multiplicarei sobremodo. Quer dizer, uma coisa gravíssima foi colocada sobre a mulher. Agora olha o que diz para Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, olha o que vem agora: maldita é a terra por tua causa. E aí ela vai dizer a maldição que a terra vai ter. Então, quando alguém chegar para você dizendo que o Deus a quem você serve é um Deus que é ruim, que é mau, que é perverso, porque permite, deixa, como é que ele faz uma criança aleijada? Não é o Senhor, nosso Deus, quem faz. O culpado de tudo isso é Satanás, Lúcifer. É ele que é o culpado. Ele é que é o culpado das enfermidades, ele é que é o culpado da violência, ele é que é o culpado da morte, ele é o que é o culpado da degeneração moral, ele é que é o culpado dessa inflação terrível que está no mundo, dessa safadeza, das injustiças, da imoralidade. Ele é o culpado de tudo, tem que ser acreditado a ele, não ao nosso Deus. O nosso Deus é aquele que vem para restaurar o que o homem perdeu. E aí muitos de nós estamos calados quando as pessoas chegam e dizem para nós: é uma injustiça, como é que Deus é tão bom e é tanta maldade? Olha, Deus só pode ser bom, e Ele é, porque Ele é justo. E a Bíblia diz que Deus não aceita pecado. Para pecado só há uma condição: morte. Tem que alguém morrer para o pecado ser apagado. Não tem como o pecado ser esvaziado, ou sumir, ou desaparecer. O pecado, ele existe, um ato de Deus. E qual é o ato de Deus? O sangue de Cristo. Se você pecou, você tem que se arrepender, deixar, para depois alcançar o perdão. E a Bíblia diz que Deus pega o teu pecado com o sangue de Cristo e o apaga, para nunca mais se lembrar dele, se você deixou. Então o que acontece? O que há no mundo é culpa de Satanás. Traições,
roubo, morte, violência doméstica ou de qualquer outra espécie. As coisas ruins que acontecem no mundo, o Senhor não tem culpa de nada. O problema é o pecado que foi gerado por Satanás, que enganou Eva, enganou Adão e trouxe desgraça para todo mundo. Nós temos que ter esse ódio a ele. Mas não vejo um cristão com ódio de Satanás. Não vejo um cristão colocando a culpa dele. Não, é todo mundo caladinho. Seu Deus é ruim. O que eu digo, pastor? Eu não sei o que dizer. Olhe, Deus não é ruim não, Deus é bom. Olha só as características desse safado. João 8,44. Vós sois do diabo. Sabe para quem o Senhor Jesus está dizendo isso? Para quem? Para quem o Senhor Jesus está dizendo isso? Para os fariseus. Os judeus, tudo metido. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Olha só o que é que Deus vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo, ele é assassino, ele é mentiroso, e não só mentiroso, a Bíblia o chama de o pai da mentira. Então, quando você vê essa transferência de culpa, de tudo que é ruim, para Deus, é um trabalho maligno dele, para fazer as pessoas não olharem para Deus como deveriam olhar. É uma transferência. Ele está induzindo você e o povo a fazer isso. E nós temos nos calado diante de um absurdo como esse. As pessoas chegam para nós e dizem que a culpa é de Deus das injustiças, e nós estamos calados. Você viu lá que foi que o cara perguntou para o Cristo? Quem é o culpado daquilo ali? Dele ter nascido daquele jeito ali? Quem é o culpado? É o que nós perguntamos sempre. Só que nós já damos a resposta, é Deus. Aquele cara perguntou para Cristo, não foi? Lembra todo mundo aí? Quem foi o culpado para ele nascer assim? Os pais, os avós, não sei quem. Nós já estamos dizendo, é isso. Aí você vê o Senhor chegando naquelas cidades cananeias e dizendo para o povo de Israel: todo mundo é anátema, extermine todos eles. Aí lá vão os teólogos rebolar para tentar explicar, para não ficar feio para as pessoas o fato de que Deus é ruim. Não. Você está esquecido como é que vai ser na consumação final dos tempos? Ele vai exterminar pessoas porque ele é bom e ele é justo. E ele não pode perdoar o injusto. Ele vai julgar o injusto e vai perdoar. Ele vai perdoar o que é injusto e se arrepender. Se não se arrepender, justiça sobre ele. E a justiça exige morte. Porque o salário da mentira, do engano, é a morte. A Bíblia diz que ele é homicida, mentiroso e pai da mentira. Agora, olha só para 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. É um pecador inveterado. A Bíblia diz que ele vem pecando desde o princípio. É pecado em cima de pecado. O julgamento sobre ele será terrível. Por que você acha que Deus vai passar a mão em cima do seu pecado? Satanás sabe disso, meu amigo. Satanás sabe disso. E quando ele está te acusando diante de Deus, ele está colocando os processos lá, você vai você vai exercer justiça sobre mim e sobre ele, e sobre ela, e sobre eles, e sobre esse pessoal que diz que é crente aí, que está andando com a Bíbliazinha, pecando, fazendo tudo que não presta, e o Senhor não vai pegar eles, não é? Vai só me pegar. A Bíblia diz que Satanás peca desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, pai da mentira. E o mundo que vivemos vive uma mentira. 1 Pedro 5,8. E aí eu estou terminando. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Mais uma. Ele é mentiroso, assassino, vive pecando, é o pai da mentira e é nosso adversário. Apocalipse 12:10. Fechando isso aqui de hoje. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo, escute bem, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse camarada aí é que é o culpado de todas as coisas. Esse camarada aí é que é o culpado de muitas igrejas estarem derrotadas. Esse camarada aí é o culpado de toda a desgraça que você vê na vida das pessoas. Porque ele chega para o pastor e diz assim: olha,
esse teu pecado aí, você não está entendendo direitinho o que, é que a Bíblia quer dizer, não. Ela dá uma brechinha para você fazer. Ela dá uma brechinha para você praticar. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você vivendo o amor. Mas o amor que Deus quer você vivendo é o amor filéu. É o amor ágape. E não o amor eros. Deus é um Deus maravilhoso? É. Mas Deus não vai encobrir teu pecado. Ele vai exigir justiça. Lembre-se que você tem um acusador. A Bíblia diz que é dia e noite ele acusando você. O pecadinho que você fez o mês passado, se você não se arrependeu e deixou, ele continua lá diante de Deus, na tua ficha. Tem pessoas que a ficha dele tem quase uma distância daqui para Recife, de processo, de pecado. Deus tem que julgar. Quando Satanás apresenta aquele processo diante de Deus contra você, quando ele apresenta lá aquele processo que ele abre por um pecado que você fez, se você não pediu perdão e se você não se arrependeu, Deus vai ter que dar uma resposta para ele em relação àquele pecado. E o resultado é, pecado não tem como Deus passar a mão por cima, ele vai ter que trazer juízo sobre você. Você tem anátema debaixo da sua tenda? Debaixo da sua tenda você tem enterrado pecados gravíssimos, escondidos que ninguém vê. Você precisa tirá-los de dentro da sua tenda, desenterrá-los, jogá-los fora, queimá-los, pedir perdão a Deus e se arrepender e não praticar mais, para que Deus dê vitória e alcance sobre a tua vida a misericórdia. Mas muitas pessoas não querem fazer isso. Muitas pessoas querem viver em pecado, e Deus tem a misericórdia desses aqui que eu vou dizer agora. 2 Tessalonicenses. Esse é o pior que tem. Abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, por favor, e eu termino. 2 Tessalonicenses 2, 11. Ele vai falar aqui sobre a aparição do anticristo. E ele diz que o anticristo vai aparecer segundo a eficácia de Satanás. Então o anticristo será um assassino, um pecador inveterado, mentiroso, adversário, injusto. Tudo que diz respeito a Satanás, ele vai ter isso aí nele. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que o Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Olhe, se você continua pecando, e você acha que Deus não está vendo, que Deus está relativizando o seu pecado, que Deus está passando a mão no seu pecado, cuidado, para sobre a sua vida não está já o julgamento de Deus, que é a operação do erro. Isso já é um julgamento de Deus para o homem. O homem olha para as coisas e acha, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não. Ei, cara, mas a Bíblia está dizendo. Mas não é assim não. É porque vocês são muito quadrados. Vocês são muito radicais. Isso é Satanás que está falando. E se você já está nessa perspectiva, deixa eu dar um conselho para você. Quando chegar em casa, não durma hoje à noite, mas vá para o chão, bote seu rosto no chão e clame a noite todinha para dizer: Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque você pode estar quase condenado ao inferno. Clame ao Senhor se você tem vivido essa perspectiva. Diga: Deus, por favor, não permita que eu continue nesse caminho. Eu acho muito difícil um homem e uma mulher que começa a brincar com Deus levar Deus a sério algum dia. Olha o que eu estou dizendo para você. Eu, pessoalmente, creio que Deus pode todas as coisas. Ele tem poder para qualquer coisa. Mas quando o homem é leviano e a mulher é leviana, é quase certo que eles não alcançarão a salvação. Sabe por quê? Porque ele é morno. E o morno pensa que é agradável a Deus. O morno pensa que Deus conhece ele. O morno pensa, e a Bíblia diz que Deus diz: vomitar-te-ei da tua boca. Tu és nojento para mim, imundo. Por quê? Porque você é um adúltero e uma adúltera espiritual. Deus tem nojo dos adúlteros. Você está vendo como a vida cristã é uma batalha todo dia? Não brinque, meus irmãos.
Se nós estamos sendo derrotados sucessivamente, nós precisamos dar um basta nessas derrotas. Se nós estamos sendo derrotados, nós precisamos dar um basta nessa derrota. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos voltar para o Senhor de inteireza de coração e gritar por Ele.